Então, beleza, galera. Vamos começar então a nossa aula. Deixa eu colocar aqui a apresentação direitinho. Beleza. Então, quando a gente fala sobre desenvolver bíceps realmente poderosos, a gente cai em 3 etapas, tá? E vamos primeiro falar dessas 3 etapas e depois a gente fala o porquê isso acontece, tá bom? Então, as 3 etapas que nós temos quando a gente fala de desenvolver o bíceps por completo para ter realmente aquele aspecto realmente poderoso, com um volume legal, né? Tipo, ou seja, volume é o tamanho dele, né? A densidade, que traduzindo de uma forma fácil para vocês entenderem, a densidade é quando você tem aquele aspecto rígido, né? Firme, que parece pedra. Então, para a gente ter um volume legal, uma densidade legal e uma forma legal, que é esse desenho do bíceps, a gente precisa de 3 coisas um pouquinho diferentes entre elas. É como se quando você vai trabalhar o volume, você trabalhasse uma forma de uma pedra bruta. É como se você pegasse uma pedra bruta e crescesse ela. E aí, a partir do desenho, você lapidasse essa pedra para deixar na forma que você quer. Então, a primeira etapa que a gente tem é construir o volume do braquial anterior. E por que é o volume do braquial anterior? Porque o bíceps, na verdade, ele é um músculo que ele não é muito grande. Quem dá volume para o bíceps de verdade é o braquial anterior, que é um músculo que fica por debaixo do bíceps e ele acaba empurrando o bíceps para cima, fazendo com que o braço fique realmente grande. Quem dá volume para o braço de uma forma geral é o braquial anterior e o tríceps, né? O tríceps dá mais ou menos por volta de 2/3 do tamanho do braço, e aí o resto desse 1/3 seria, sei lá, 80% do braquial anterior, e o resto seria realmente o bíceps. Então você precisa trabalhar o braquial anterior para hipertrofiar esse braquial anterior, para que ele empurre o bíceps para cima, dando esse volume, né? Só que isso não dá forma para o braço, só dá tamanho para o braço, só dá tamanho para o seu bíceps. Então, eu costumo dizer que o bíceps é um dos únicos, se não o único músculo do nosso corpo que tem sim um treino para definição e outro treino para volume, né? Um treino de que nem a gente brincava antigamente, né? Um treino para crescer e outro treino para secar, né? Que 4 de 10 é para crescer e 3 de 15 é para secar. A gente vai ver que não é isso, mas realmente tem um treino para crescer e tem um treino para secar, tá? Então a gente tem um treino que é mais interessante para volume e um treino que é mais interessante para forma, tá? Então, depois que você passou da primeira fase, que é construir o volume do braquial anterior para ele empurrar o bíceps para cima, a gente vem em construir densidade para o bíceps. Porque o bíceps, como ele é o músculo externo, ele estando bem denso, ele vai dar aquele aspecto de pedra que a gente precisa, tá? E a gente vai ver também como que a gente vai fazer isso. E aí, por último, a terceira delas é construir o volume do bíceps, porque o bíceps, ele por fora ali, ele aumentando, ele hipertrofiando, é que vai dar o desenho pro braço, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tá todo mundo aí, se tá todo mundo entendendo, tá tranquilo? E aí tudo bem, né, galera? Então beleza. E aí a gente tem aqui o desenho dos músculos que eu estava falando, né? Esses são os músculos motores primários da flexão de cotovelo. Então toda vez que você flexiona o cotovelo, você está trabalhando esses 3 músculos. Ou seja, toda vez que você faz uma rosca, por exemplo, que você tem a flexão de cotovelo, você está trabalhando esses 3 músculos. Então a gente tem aqui, né, o bíceps braquial. O braquial anterior, ó, tá vendo que ele é profundo, ele fica por debaixo do bíceps, ele empurra o bíceps para cima. E aí aqui a gente tem o rádio braquial, tá bom? Que é esse músculo aqui do antebraço. Beleza. Só que não dá pra gente falar sobre você
desenvolver o bíceps como um todo sem falar de hipertrofia, porque eu ganho tanto de volume, né, tanto do braquial anterior quanto do bíceps, né, do braquial anterior para dar volume e o volume do bíceps para dar forma, quanto à densidade do bíceps, a gente tem que falar de hipertrofia, porque eles acontecem com a hipertrofia. O que é hipertrofia, né, muscular? É quando a gente tem as fibras musculares, elas engrossam, né? E a gente vai ver que tem alguns mecanismos que fazem isso, né? Aquele negócio que as pessoas falavam antigamente aí, que eu não sei nem por que falavam isso, que você tem que criar microlesões, né? Gerar microlesões ou romper fibra para a fibra engrossar. A gente vai ver que até é verdade, mas não é o único jeito que isso acontece. Então a gente tem que falar sobre hipertrofia. E para falar sobre hipertrofia, né? Na verdade, hipertrofia, de uma forma geral, ela tem 5 pilares, né? Eu vou trazer aqui 3 que são básicos, porque hoje não vai dar tempo de eu abordar esses 5. No sistema 10X, que é o meu sistema de treinamento que está lá no meu centro de treinamento no FBR Fitness Center, lá você encontra os 5 pilares. Mas aqui eu vou trazer para vocês 3 pilares hoje, tá? Então, o primeiro pilar é o treinamento. Então, a gente tem o treinamento, né? Que a gente vai pensar no treino de bíceps. Então a gente tem que dar ênfase no braquial anterior para dar o volume e a definição a gente tem que dar ênfase no bíceps braquial, como eu já falei. Para pensar em volume, em desenvolver volume, né, tipo de qualquer um dos dois, seja tipo do braquial anterior para dar o volume para o braço, quanto em desenvolver volume para o bíceps para dar esse formato, a gente pensa em combinar ou isolar, na verdade, mas assim, é uma combinação de 2 estímulos, né? O estímulo tensional e o estímulo metabólico, tá bom? E quando a gente fala na definição mesmo, tipo, né, para você dar aquela lapidada, a gente pensa em estímulos metabólicos. E quando a gente fala, tipo, sobre densidade, que eu nem coloquei aqui, aí é só estímulo tensional, tá bom? Então, quando a gente fala de você ter uma densidade muscular tipo, interessante, você precisa trabalhar com estímulos mais tensionais. O que é um estímulo tensional? Basicamente, um estímulo tensional é quando você tem o estímulo da musculatura para a musculatura responder proveniente de uma força externa, ou seja, pelo peso. Então, quando você coloca bastante peso, que você está lá acostumado na academia a fazer, sei lá, 4 séries de 6, 4 séries de 8, 4 séries de 10, isso é um estímulo tensional. Quando você tem um estímulo metabólico, você tem a ação de metabólitos, que são as substâncias que são provenientes da contração muscular, de substâncias químicas, bioquímicas, que vêm da contração muscular, como por exemplo os íons de H+, né, que é o que dá aquela queimação, né, não é ácido lático, são os íons de H+, a liberação de IGF-1, né, na verdade de GH para depois de IGF-1, das interleucinas, que é o que são os indicadores inflamatórios e algumas outras substâncias. Então você tem o estímulo metabólico aí para você agir e ter essa resposta metabólica e a hipertrofia, tá? Então quando você pensa em volume e densidade, a gente está falando de estímulo tensional, e quando a gente pensa em definição e também em volume de qualquer forma, a gente está pensando no estímulo metabólico, tá? A definição aqui, só para vocês entenderem, não é que treinando com estímulos metabólicos você vai ter mais definição do que treinando com estímulos tensionais. O que acontece é que quando você está pensando em definição, a gente pensa que o cara está em cutting. E se o cara está em cutting, normalmente ele está em déficit energético, ou seja, ele está gastando mais energia do que ele consome. E aí a gente só consegue promover a hipertrofia sarcoplasmática. Por isso a gente dá ênfase no estímulo metabólico, tá? Se você quiser entender um pouco mais disso que eu estou falando, eu falo isso em algumas aulas que eu tenho ao vivo aqui, né, de estímulos de treinamento, que eu não sei, na verdade, se está aqui no canal do YouTube ou se está só lá na plataforma do FBR Fitness Center. Eu precisaria realmente saber, agora eu não sei. Mas aí eu posso explicar isso em uma outra aula, tá? Agora não vamos se prender nisso. E o que faz com que a musculatura ela desenvolva no treinamento, né? Porque as pessoas elas pensam que o que faz você crescer é o peso que você levanta, mas não necessariamente é o peso que você levanta. O que faz a musculatura ela crescer e se desenvolver é o estresse adaptativo.
E o estresse adaptativo, né, no treinamento, ele vem pela carga de treino. E não, carga de treino não é o peso que você levanta, né? Existe essa confusão de carga, né, que o pessoal fala de carga, que é o peso, mas carga de treino não é isso. Carga de treino é o produto de intensidade vezes o volume de treino, né? Então, quanto maior a intensidade, maior a carga de treino, quanto maior o volume, maior a carga de treino. Só que a intensidade e o volume, eles são inversamente proporcionais. Como que a gente pode entender isso? A intensidade, uma das variáveis da intensidade é o peso. Na verdade, academicamente falando, a gente só usaria o peso, mas isso não serve tão bem, por isso eu desenvolvi uma outra estratégia, uma outra abordagem para a gente pensar em ganho de massa muscular que contempla mais duas variáveis, né, nessa equação da intensidade. E eu vou parar aqui um pouquinho só para explicar o porquê que essa filosofia de treino, que é a filosofia IVM, né, que é a Intensity Variables Manipulation, ou traduzindo para português, manipulação das variáveis de intensidade, por que eu criei ela? Porque o que acontece? Quando a gente pensa academicamente, a musculação, ela é o quê? Ela é um treinamento de força. E quando a gente está treinando, quando a gente está pensando num treinamento de força academicamente, o que a pessoa quer desenvolver e o que a pessoa do estudo quer mensurar? O ganho de força. Só que o ganho de força acontece por dois mecanismos. Um deles é a hipertrofia, que é o que a gente quer no bodybuilding, e o outro é a adaptação neural. E aí vai a adaptação neural intramuscular, intermuscular, né, entre as intermusculares o desacoplamento, enfim, daqui não cabe também aqui nessa aula apresentar isso. Mas pra gente pouco interessa, né, na verdade, essas adaptações neuromuscular a longo prazo. Isso interessa pra gente no começo, quando a gente está aprendendo os movimentos e quando a gente quer fazer realmente o desacoplamento de agonista-antagonista. Mas ao longo do tempo, quando a gente quer ganhar massa muscular, ela não interessa mais pra gente. O que interessa pra gente é a hipertrofia. E a hipertrofia ela não acontece só pelo estímulo tensional, ela acontece pelo estímulo metabólico também. Então você pensar só em peso, ou então que nem é exatamente, né, academicamente falando, em porcentagem de RM, não faz o menor sentido. Primeiro, que ninguém para na academia, né? Ninguém forçar a barra, né? Existem algumas pessoas que fazem, mas ninguém em sã consciência faz um teste de RM para ver o quanto vai conseguir usar dessa porcentagem numa série. Mesmo porque a sua força ela vai decaindo ao longo do tempo. Então faz de conta que você calculou lá um RM de supino de 100 kg. E você vai tentar trabalhar ali para hipertrofia com 70%, então seria 70 quilos. Você não vai fazer, né, sei lá, todas as séries com o mesmo número de repetição com esse mesmo peso. Você não vai fazer. A sua performance ela vai caindo. Então não faz muito sentido isso. Então, eu escolho o peso que eu vou usar de uma outra forma. Como? Você seta qual é a faixa que você quer de repetições e você escolhe o peso para você falhar ali no meio. Então, por exemplo, se a gente está pensando ali num protocolo clássico de hipertrofia, a gente pensa entre 8 e 12. Então, qualquer peso que eu escolher tem que falhar entre 8 e 12. Tanto faz se é 8, 9, 10, 11 ou 12. Se falhar antes de 8, tá muito pesado, a gente precisa diminuir o peso para falhar ali dentro. Se passar de 12, tá muito leve, a gente precisa aumentar o peso, tá? Isso é um dos princípios da filosofia de treinamento IVM. O outro é que como a gente precisa, são na verdade 3 pilares, como a gente precisa estressar a musculatura que a gente quer, então só o peso não é só o responsável por esse estresse, ele é só um dos responsáveis. A gente ainda tem a parte metabólica. Para isso, na intensidade a gente coloca o tempo sob tensão dividido pelo tempo de descanso. Então, quanto maior o tempo sob tensão, maior a intensidade, e quando menor o tempo de descanso, também maior a intensidade. E aí a gente tem o terceiro pilar, né, digamos assim, que são as técnicas psicomotoras. O que é uma técnica psicomotora? É uma técnica que você consegue pensar
para que você consiga isolar o máximo possível a musculatura, tá? Então a gente pensa, né, em conseguir fazer com que essa conexão mente-músculo trabalhe de forma que só a musculatura que você quer atingir, né, só a musculatura alvo, trabalhe, ou pelo menos ela trabalhe o máximo possível. Porque imagina que você tem 2 carros para você empurrar, só que você e mais 9 amigos, então são 10 pessoas no total, e você precisa empurrar esses 2 carros. Beleza, você divide, se você for dividir igual, 5 para cada lado, você empurra tranquilo um carro, né? Então, cada um empurra, né, 5 pessoas empurram um carro, então vocês 10 vão empurrar os 2 carros tranquilamente. Agora, imagina que você tem um carro só, né? Que é metade do peso, né, dos 2 carros. Só que só tem você e mais um amigo, né? E você vão empurrar. Vocês conseguem empurrar o carro, mas você concorda que você vai sair muito mais cansado do que se você empurrar 2 carros com todos os outros amigos juntos? Essa é a ideia da técnica psicomotora. A ideia é você colocar para trabalhar a musculatura que você quer e não um monte de musculatura junto, tá? É completamente o contrário da proposta, por exemplo, do CrossFit, né? Quando você pensa num exercício que nem CrossFit ou um levantamento olímpico, alguma coisa, o fim daquela atividade é você movimentar peso, é você levantar peso, é você mover o peso para cima e para baixo. Na musculação visando tipo ganho de massa muscular, né, ou bodybuilding, tanto faz se ele é competitivo ou não, né, se ele é um bodybuilding só onde você vai levar um estilo de vida para você construir um corpo, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar o quê? Em estressar a sua musculatura, que nem eu falei no começo da aula, para você ter a resposta que você quer. E o levantamento de peso, ele vira uma ferramenta, ele vira um meio pelo qual você estressa a sua musculatura, e não o fim de levantar o máximo de peso que você conseguir, tá? Então essa é uma grande diferença entre você treinar para bodybuilding e treinar para você levantar peso, para você ser um levantador de peso qualquer, tá? Então, voltando aqui, que é o que eu estava falando aqui no começo de toda essa explicação, o que faz gerar estresse adaptativo no treinamento é a carga de treino. E aí, a gente tem na carga de treino a intensidade e o volume de treino. Misturando, multiplicando essas duas uma pela outra, a gente tem a intensidade. E aí, a gente vai ter os estímulos tensionais e os estímulos metabólicos. Basicamente, de uma forma bem boba, né, que eu também não vou entrar muito muito profundo nisso aqui, eu vou entrar no desafio eu vou entrar, mas aqui não. O estímulo tensional é quando você coloca muito peso. Então, quando você coloca peso para você fazer o estímulo, ele é tensional. Se você coloca mais repetições, coloca mais tempo sob tensão, coloca menos descanso, o estímulo ele é puxado mais para metabólico. É importante você saber que não dá para separar os dois estímulos, tá? Não existe um estímulo totalmente tensional e nem um estímulo totalmente metabólico. Eles sempre são uma junção dos dois. Mas dá para você puxar mais para um lado ou mais para o outro, conforme eu disse. Então, se você colocar muito peso, digamos que seja assim, 80% tensional e 20% metabólico. Ou então, se você tira bastante peso e trabalha com muita técnica de aumentar, né, o tempo sob tensão e com umas repetições bem altas, é o contrário, 80% metabólico e 20% tensional. Né? Tô falando assim, porcentagens arbitrárias, né, completamente aleatórias, mas é para vocês terem uma ideia. Dá para você puxar para um lado ou para o outro. Não dá para você ser 100% um ou 100% o outro, tá? E aí a gente entra nos mecanismos de hipertrofia, que nem eu disse para vocês, que você provocar microlesões ou romper fibras, que o nome correto tecnicamente é dano muscular, é apenas um dos mecanismos de hipertrofia. E ela acontece predominantemente desculpa, quando a gente tem um estímulo tensional. Então você colocou bastante peso lá, você tem um estímulo tensional, tá? Vamos isolar aqui só para fins didáticos. Então você está fazendo um estímulo tensional. Bom, rompeu fibra, né? Causou o dano muscular. E aí a gente tem aqui o dano muscular. Você ativa o sistema imunológico, que faz com que ative uma proteína que chama mTOR, que aumenta a síntese proteica, mas a mTOR, não se enganem, ela não é hipertrofia. Que se tudo tiver em sinergia, aí sim ela vai ativar uma outra proteína que chama P70S6K,
que aí sim vai para hipertrofia. Aqui a gente tem a consolidada hipertrofia, tá? E no estímulo tensional, a gente também tem a tensão mecânica, que é a tensão mecânica, ela tem uma coisa que chama mecanotransdução, que é como se tivessem sensores, entre aspas, nas suas fibras musculares, que elas sentem essa tensão, e aí elas liberam o MGF, que também ativa a mTOR, e que se tudo tiver em sinergia, ativa a P76K, e aí a gente tem a hipertrofia, tá? Então isso daqui é uma tensão mecânica que eu chamo de fora para dentro. Por quê? Porque é a tensão mecânica do peso, né, do seu músculo contra o peso. Do outro lado, do estímulo agora metabólico, né, então vamos isolar o outro lado, a gente também tem essa tensão mecânica. Só que essa tensão mecânica, ela é interna, digamos assim. Por quê? Porque você vai gerar pump, e esse pump vai fazer com que as paredes das células sejam pressionadas de dentro para fora. Você também tem essa liberação, você ativa a proteína mTOR, ativa a P76K se tudo estiver em sinergia, e tem a hipertrofia. Além disso, já ao contrário também, agora a tensão de fora para dentro, porque a sua tensão da musculatura trabalhando contra o peso, quando você contrai muito vigorosamente, você trava o fluxo de sangue e você causa uma hipóxia, que é a baixa de oxigênio no tecido. E essa hipóxia também sinaliza hipertrofia, então ela também sinaliza a mTOR, a P76K e a hipertrofia. Isso a gente está falando de tensão mecânica no estímulo metabólico. Mas a gente também tem o estresse metabólico em si, onde a gente tem o IGF-1, que na verdade ele vem do GH, né? E aí consequentemente como precursor do IGF-1, né? O GH manda liberar IGF-1, e aí você também tem a ativação da mTOR, IP76K, da cascata inteira. Depois você tem a interleucina 6, que são os indicadores inflamatórios. Por isso que você não pode tomar anti-inflamatório depois que você treinou, quando você está com aquela dor, porque você mata esse mecanismo de ganho aqui de hipertrofia, né? Esse mecanismo de ganho de massa muscular. Você também atrapalha um pouco a recuperação do dano muscular. E aí, por último, a gente tem os radicais livres, que são espécies reativas de oxigênio e de hidrogênio, tá? Os íons de H+, e tudo mais. Beleza? Fechou. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente tem os tipos de hipertrofia, como eu disse, né? Então, a gente tem a hipertrofia miofibrilar, que é quando você tem a adição de sarcômeros, né? Ou, na verdade, de proteínas contráteis, né? Que tem a actina e miosina, mas que eu também não vou entrar a fundo nisso. Mas é importante que vocês saibam que o que gera a força é uma proteína correndo em cima da outra, né? Que é uma actina e a outra miosina. E quando você aumenta o número dessas proteínas, né? Engrossando a fibra muscular por adição de várias proteínazinhas dessa que contraem, a gente chama de hipertrofia miofibrilar. E quando a gente tem... não quer dizer, vamos voltar. A gente tem um saco a gente tem um saco que envolve essas fibras musculares, que a gente chama de sarcoplasma, que é onde fica todo o glicogênio muscular, água, creatina, mitocôndrias, ribossomos, todas essas coisas ficam, nas organelas ficam nesse saco que envolve a fibra. E quando você tem a hipertrofia sarcoplasmática, é como se você aumentasse o volume desse saco. Então você concorda comigo que você pode, né? Imagina que é como se fosse uma salsicha, entre aspas. Então você pode aumentar tanto a salsicha, aumentando o recheio de carne que tem, como aquela parte de fora que é aquela pelinha, né? Então você pode aumentar a pelinha também. Não, vamos pensar no enroladinho, né? Enroladinho de salsicha, que tem a massa por fora. Então você pode aumentar tanto o enroladinho pela espessura da salsicha, quanto pelo pão por fora, né? Pelo salgado por fora, tá bom? Então, quando a gente tivesse, né, o meio da salsicha, que é a parte contrátil, a gente teria a hipertrofia miofibrilar, e quando a gente aumentasse a massa por fora, a gente teria a hipertrofia sarcoplasmática, tá bom? Mais uma vez, elas nunca acontecem separadas, mas você manipulando se o estímulo vai ser mais tensional ou mais metabólico, você consegue dar mais ênfase numa ou na outra, tá? Importante
parar aqui e falar isso, tá? Eu não tinha programado falar isso, mas é importante vocês saberem para realmente ficar completo as coisas. Hipertrofia miofibrilar você só consegue fazer de uma forma satisfatória quando você está em superávit energético. Então a hora de... em superávit energético, para quem não sabe, é quando você consome mais caloria do que você gasta. Então, hora ideal para fazer superávit, hora ideal para fazer hipertrofia miofibrilar no bulking, beleza? A hipertrofia sarcoplasmática acontece mesmo em déficit energético. Então dá para você fazer no cutting, desde que você consiga manipular o consumo dos macronutrientes de forma correta para ter a supercompensação de glicogênio. Beleza? Então, não é... Já vou dar um spoiler aqui, que na verdade eu nunca nem falei isso, mas quando você tá no bulking, você trabalha, na verdade, as duas hipertrofias, tanto a miofibrilar quanto a sarcoplasmática. Entrou no cutting, basicamente só a sarcoplasmática. Você faz um trabalho onde ativaria a miofibrilar para você manter a densidade, mas você não vai conseguir ganhar massa muscular dessa forma, tá bom? Depois a gente entra no segundo pilar, né, da hipertrofia, que seria a nutrição. Então na nutrição a gente tem as proteínas, que seriam como se fossem os tijolos da musculatura, né? Então vamos pensar que os seus músculos são um prédio em construção. Então você tem as proteínas, que são os tijolos, você tem a energia, que são os carboidratos mais as gorduras, que são como se fossem os combustíveis dos caminhões que vão levar esses tijolos para o lugar onde precisam ser construídos. Você tem o glicogênio, que é uma forma de armazenamento de carboidrato dentro do sarcoplasma da fibra muscular, que a gente vai entender isso. Ele fornece energia, lógico, mas não é isso que eu quero falar nesse momento, que ele vai servir para juntar as proteínas. É como se ele conseguisse manter as proteínas juntas. Então ele serve como argamassa para esses tijolos. Por isso, quando você tira o carboidrato, você perde muita massa muscular. Porque imagina que você tirou a argamassa, então fica tijolo sobre tijolo, sua parede cai, tá? Lógico que não é bem assim, né? Dá para você tirar o carboidrato por um tempo, depletar o glicogênio, mas a longo prazo é isso que acontece, tá? E depois você tem os micronutrientes, né? Que são os sais minerais, vitaminas, e a água também entra como um micronutriente, né? Muita gente não sabe, mas a água também é um micronutriente, que ela entra como se fosse a calibragem dos pneus dos caminhões. Então, se seus pneus estão calibrados, ou seja, se a sua ingestão de micronutrientes ela está satisfatória, o seu caminhão vai chegar no tempo certo para entregar os tijolos para subir as paredes, ele não vai trepidando e derrubando um monte de tijolo no meio do caminho, e ele não gasta tanta energia assim para fazer as coisas, né? É óbvio que isso é um exemplo de liberdade poética, não é bem assim que acontece, mas dá para entender que os micronutrientes eles são a chave de todas as outras reações químicas para que você consiga ter essa hipertrofia muscular, para você conseguir ter esse ganho de massa muscular. E se você não tem essa ingestão de micronutrientes satisfatórias, acaba virando um ponto de afunilamento. Então, por mais que você esteja consumindo, nossa, super bem, proteína, né, tá lá contadinho, bonitinho lá, 3 gramas de proteína, 10 gramas de carboidrato, meio grama de lipídio, 1 grama de lipídio, né, que é gordura, tal, se os micronutrientes não tiverem de acordo, você não vai conseguir ter uma performance boa, tá? Então você vai ter um ponto ali onde isso vira um funil e vai ficar abarrotado de coisa querendo passar na borda do seu funil, na boca do seu funil, e os micronutrientes eles vão brecar isso, você não vai conseguir. Agora, se tudo estiver direitinho, você vai alargando a boca do seu funil e tudo começa a fluir do jeito que teria que fluir, tá bom? E aí a gente tem o último dos 3 pilares da hipertrofia, né, do básico, do basicão, que é o descanso. Que o descanso é onde ocorre realmente essas adaptações, né? Então você estimulou lá no treinamento, né? Então se a gente fosse pensar no prédio em construção, o treino é o seu projeto, né? A nutrição é a entrega dos materiais e o descanso é onde seus trabalhadores vão trabalhar para realmente subir o prédio. Então você treinou lá, estimulou a musculatura, deu suporte nutricional para que seu corpo se adapte a esse estímulo. No descanso é que ele vai pegar tudo isso e vai realmente consolidar essas adaptações.
Então a gente tem o que a gente chama de supercompensação, porque a maioria das pessoas, elas pensam que quando você treina você fica mais forte, mas na verdade você fica mais fraco. Por quê? Porque você fica debilitado, você fica fadigado pelo treino. Então, se você já deve ter reparado que quando você treina, sei lá, bíceps muito forte, já que a gente tá falando de bíceps hoje, quando você treina bíceps muito pesado, muito intenso, muito pesado, muito forte, no final você não consegue nem segurar o trefone direito. Por quê? Porque seu braço tá muito cansado. Então você não fica mais forte depois do treino, você fica mais fraco, entre aspas, né? Lógico. E aí é no descanso que você fica mais forte do que você tava antes. Então a gente vai ver como funciona isso, né? E essa diferença desse seu nível de condicionamento de antes de treinar e depois do descanso, a gente chama de supercompensação. Então você tem aqui, ó, o treino. Então faz de conta que você tá aqui, nessa condição aqui. Você treinou, tá fadigando. Você ficou mais fraco do que você tava. Aí você começa a recuperar, opa, chegou no mesmo ponto que você estava antes. Continua descansando, passou, certo? Essa diferença daqui, ó, da onde você tá agora, depois do descanso, até onde você tava, é o que a gente chama de supercompensação. Isso daqui é a janela de supercompensação, que é o tempo que demora para você supercompensar. Esse ponto de máximo, né, essa diferença do ponto de máximo para o ponto onde você estava é a supercompensação em si. E se você não treinar de novo, você começa a entrar no que a gente chama de destreinamento, ou o princípio do treinamento de reversibilidade. Você começa a reverter esses ganhos que você teve, né? Só que a ideia do treinamento é que ele seja uma coisa crônica. Então você vai ter imagina que aquele gráfico daqui eu fiz no Paintbrush, tá? Tá bonito desse jeito por causa disso. Então imagina que você treinou aqui, fadigou, supercompensou, aí você ia começar a destreinar. Só que aí onde você ia começar a destreinar, você bota mais um treino. Então é a mesma coisa, fadigou, compensou, supercompensou, treinou de novo. Fadigou, compensou, supercompensou. Você repara que no final a média ela começa a ser crescente. E a ideia do treinamento é isso. Por isso que não adianta você treinar uma vez. Você tem que treinar várias vezes consistentemente. E uma coisa que é importante vocês prestarem atenção e vocês entenderem agora de uma vez por toda, quanto tempo dá de uma sessão de treino de uma musculatura para outra. Por exemplo, bíceps. Treinou bíceps. Depois de quanto tempo você pode treinar o bíceps de novo? 48 horas? 72 horas? Quantos que vocês acham que pode ser? Quero saber de vocês. Vai, vamos interagir um pouquinho. Vinte e quatro horas? Leonardo falou 24 horas. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? 48 horas, Gabriel. Mais alguém? Beleza, então vamos lá, uma resposta. Então, na verdade, eu vou te dar a resposta mais merda da internet. Depende. Depende do quê? Lembra que a gente falou? Vamos voltar lá. Carga de treino. A gente falou da carga de treino. Intensidade vezes o volume de treino. A carga de treino vai ser responsável pelo quanto vai ter de queda aqui. Então, se você treina com uma carga de treino muito alta e você, acha que você tem 24 horas ou 48 horas para você recuperar, só que a carga de treino foi muito alta. Então, talvez ela precise, sei lá, de 72 horas, 120 horas para recuperar e não deu tempo. Você dá outra carga de treino aqui. Bum, caiu de novo. Né? Imagina que é isso daqui, só que ele vai decrescendo. Uma hora você vai encostar nesse eixo aqui do gráfico. É onde você tem o overtraining, onde você não consegue mais se recuperar do estímulo que você deu em excesso, tá? E ao mesmo tempo, se você faz isso muito rápido, então você deu um treino muito fraco, um estímulo muito fraco, e você vai fazer de novo, se você esperar demais, já
destreinou. Então você vai começar sempre do mesmo lugar. Então você nunca sai. Porque você fadiga, compensa, supercompensa, destreina, aí você vai dar de novo o outro estímulo. Faz exatamente o mesmo gráfico. Então tem um estímulo que a gente chama de estímulo ótimo. Que é um estímulo que você consegue ter essa supercompensação, que ela seja crescente um atrás do outro, só que ao mesmo tempo ela não seja uma coisa que você não consegue se recuperar. Então, a literatura fala pra gente que seria de 48 a 72 horas pra gente se recuperar de um estímulo. Só que não, a verdade não é assim. Por quê? Porque, mais uma vez, a literatura ela tá baseada em ganho de força. Ela não tá baseada em hipertrofia propriamente dita. E quando a gente começa a trabalhar com hipertrofia propriamente dita, né, na verdade, a gente começa a ter um monte de outras questões de querer provocar um estresse adaptativo para essa musculatura muito maior do que ele seria normalmente. Que nem, por exemplo, se você vai usar uma técnica psicomotora nas suas costas, em vez de simplesmente puxar numa remada, você vai usar, vou puxar com o cotovelo, não vou usar o bíceps, vou usar só o latíssimo do dorso, vou esmagar lá no meio, tipo, né, fazer a adução da cintura escapular. Você consegue, tipo, estressar muito mais as suas costas do que se você puxasse de qualquer jeito, né, a remada. E isso não está previsto nisso. Então, se você treina com uma intensidade alta, com volume de treino alto moderado e com uma técnica psicomotora, vai acontecer que às vezes você precisa de uma semana para recuperar esse estímulo. Então é por isso que muitos bodybuilders treinam uma vez por semana cada grupo muscular, né? E se você dá um estímulo muito fraco, você pode treinar todo dia. 24 horas já deu. Tipo, treinou, eu treinei um exercício só, 4 séries, de 8 a 12 normal. Pô, no outro dia você pode treinar de novo, né? Então não tem uma receita de bolo. E é esse que é o grande problema. Por quê? É o que eu tava falando para os meus alunos de mentoria hoje. O bodybuilding, lógico, ele é baseado na ciência. A gente tem biomecânica, fisiologia humana, fisiologia do exercício, farmacologia, se a gente começar a mexer com recursos ergogênicos, treinamento de força, né, a base do treinamento de força, a base da nutrição e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, isso dá um norte pra gente, mas isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque cada um tem uma individualidade biológica. E a partir do momento que você pega essas informações, rege um norte, e você consegue já saber e começar a aplicar o que mais ou menos funciona, você vai começar a observar quais são as respostas para que você consiga adaptar isso e continuar com que essas adaptações, essas respostas, vão de encontro com o que você quer. É uma coisa mais ou menos assim. E isso é uma arte. É a mesma coisa que você pegar um rádio velho, né, uma TV velha, por exemplo, e você fala assim, tá, eu quero colocar, sei lá, no SBT. Aí você coloca lá no 4. Aí começa a ficar tudo chuviscado o negócio. Tipo, é mais ou menos aquilo que você queria, mas não tá exatamente do jeito que você queria. Aí você pega o botãozinho do ajuste fino e começa a rodar pra lá, pra cá, até você achar o ponto certo. O bodybuilding é isso. A ciência vai te falar qual é o canal que você precisa ir. Né? A ciência, na verdade, não só a ciência acadêmica, a ciência realmente científica no aspecto de pesquisa, no aspecto realmente assim acadêmico e mais formal. Mas a ciência, tipo, como um banco de conhecimento, uma base de conhecimento. Então a base de conhecimento vai te dar qual é o canal. Só que aquele ajuste fino vai ser, cara, no seu feeling. Entendeu? Vai ser ali no filho e no peão, cara, não tem como. Então por isso que o bodybuilding ele é uma coisa complexa, porque apesar dele ter toda uma ciência, toda uma base de conhecimento desenvolvida durante anos que suportam isso, vai muito do atleta ou do coach saber ajustar esses pequenos detalhes, tá? E é por isso que não tem uma receita de bolo. Por isso que você pega uma coisa que funciona bem pra caramba pra você, vai aplicar no seu amigo, tipo, não funciona, é uma porcaria. Ou você pega, às vezes, um treino que pro seu amigo é fantástico, pra você não funciona, tá? E é por isso que eu comecei a desenvolver esses 5 pilares do desenvolvimento muscular que tem no FBR Fitness Center, tá?
Foi justamente por isso, porque existem mais coisas do que apresentam por aí que você precisa saber, do que simplesmente o número de repetições para crescer, porque não é assim que funciona, tá? E aí a gente vai agora, porque a gente vai voltar agora a falar de bíceps, tá? Porque afinal, esses daqui são as 3 etapas pra gente construir um bíceps poderoso. Então a gente vai voltar a falar agora sobre bíceps. Desculpa. Para isso, nós vamos falar sobre as bases biomecânicas, tá? Porque na musculação tudo é biomecânica aplicada, tá? E biomecânica, felizmente ou infelizmente, gostem vocês ou não, é física. Para mim é felizmente porque eu gosto, sou engenheiro, né? Também, além de educador físico, eu sou engenheiro, é uma coisa que eu gosto. Então, aliás, na verdade eu fui fazer engenharia porque eu gostava de biomecânica e aí acabei indo fazer engenharia mecânica, mas aí no meio da faculdade eu me apaixonei por eletrônica e fiz mecatrônica, né? Que na verdade chama controle e automação na faculdade que eu fiz. Mas enfim, agora vamos voltar para a aula aqui. Então a gente tem que pensar, primeiro para a gente estudar biomecânica, a gente tem que estudar a anatomia do bíceps, né? Então onde está o bíceps? O bíceps está no seu braço, né? Quer dizer, o bíceps braquial, porque a gente tem o bíceps femoral também, que é o posterior de coxa. Mas a gente está falando do bíceps braquial, então ele está no seu braço. Ele tem 2 cabeças, é por isso que ele chama bíceps, né? De 2. Então ele tem 2 cabeças. A cabeça longa e a cabeça curta. A gente não precisa entrar muito em detalhes de aonde está ligado, né? Aonde vai a origem e inserção, mas aliás já vou explicar para vocês o que é uma origem e inserção, tá? Então a gente não precisa se ligar nesse momento agora no que é. Mas o que eu preciso que vocês saibam é que ele tem 2 cabeças, uma que é chamada cabeça longa, que é essa de fora, e a cabeça curta, que é essa de dentro, tá? E a gente precisa, ao contrário, desculpa. E aí a gente precisa entender também quais são as funções desse bíceps, o que movimento que ele faz, porque todo músculo é feito para fazer um movimento. A ideia dele, né, ele é projetado para fazer um movimento. Então, a gente trabalha na adução de ombros. Então esse movimento de você juntar o braço no seu corpo, o bíceps trabalha na abdução de ombros, que é esse movimento de você levantar o seu braço, que é o movimento da elevação lateral, o bíceps trabalha, da adução de ombros, que é esse movimento de você juntar o seu braço no seu corpo, a cabeça curta trabalha, a flexão de ombro, que é esse movimento de você jogar o ombro para frente, e é isso que você tem no ombro. Depois você tem a flexão do cotovelo, certo? E depois a supinação do antebraço, que é esse movimento de você rotacionar o seu antebraço com a palma para cima, certo? Então isso é uma pegada, né? Imagina que você está aqui, então isso é uma pegada supinada, isso é uma pegada neutra, isso é uma pegada pronada. Então esse movimento de supinação é feito pelo supinador, mas também ele é feito pelo bíceps braquial, tá bom? E aí vamos entender o que é essa origem e essa inserção no músculo, porque isso é importante para a gente conseguir entender como que a gente faz essa parte de dar ênfase em cada um desses músculos, tá? Então a gente tem que todo músculo ele é formado por um ventre, ou cabeça, ou corpo, a gente chama assim, e por 2 tendões que ligam eles em algum osso, né? Então um tendão, que normalmente é o tendão fixo, a gente chama ele de origem. E o outro a gente chama de inserção. Por exemplo, no bíceps que a gente está falando, a origem é aqui em cima, né? Por cada uma das cabeças a gente tem. Uma é na apófise do caracóide escapular e a outra é no tubérculo supraglenoide da escápula, certo? E a inserção vem aqui no seu antebraço, tá? E aí, quando você contrai ele, o músculo se encurta e ele junta essa origem e essa inserção. Então, quando você flexiona, né, quando você ativa o seu bíceps, que ele contrai, ele aproxima a origem da inserção, certo? Na verdade é o contrário, ele é em cadeia aberta, ele aproxima a inserção da origem. Então, o seu antebraço vem de encontro com o seu ombro, tá? E é assim que funciona sempre. Só que a gente tem... origem e inserção eu já falei. Só que a gente tem uma coisa que a gente fala que chama insuficiência ativa, que é, quanto mais contraído tá uma musculatura, menos poder de contração ela tem. O
que isso quer dizer? Quanto mais encurtado está o seu músculo, menos força ele consegue gerar, certo? Então a gente pode utilizar esse princípio da insuficiência ativa para causar insuficiências ativas em músculos que a gente não quer que trabalhe. Porque assim, se a gente quer trabalhar um músculo determinado, lembra? Tipo a ideia do carro, de empurrar, né? Menos pessoas empurrarem, nem que seja um carro só para elas se cansarem mais. Se a gente quer trabalhar essa musculatura e dar ênfase nela, a gente precisa o quê? A gente precisa que você desligue, entre aspas, outros músculos que trabalhariam. É como se você mandasse eles embora, né? E a gente faz isso como? Com insuficiência ativa. Só um exemplo para você entender. Imagina a panturrilha. A panturrilha, ela tem 3 porções, né? 2 que são um músculo que chama gastrocnêmios, que é em cima, e o outro que é o sóleo, que é embaixo. Esse gastrocnêmios, ele é um músculo biarticular. Então ele faz tanto o movimento de flexão plantar, que é esse movimento de você ficar na ponta do pé, quanto o movimento de você flexionar o joelho. Se você flexionar o joelho, você causa uma insuficiência ativa nos gastrocnêmios. E aí, quem que fica com mais facilidade de trabalhar? É o sóleo. Então, quando você faz uma flexão plantar sentado na academia, que nem naquele burrinho, você está dando ênfase no sóleo. Se você faz uma flexão plantar de pé, você está dando uma ênfase, na verdade, em tudo. Você não consegue dar uma ênfase só no gastrocnêmios, tá? Mas você pode fazer algumas outras coisas para você pensar nisso, tá bom? Aí são outras coisas que eu preciso realmente explicar uma biomecânica por trás. E aí volta tipo a coisas que a gente estava falando tipo do bíceps. Se você quer trabalhar o braquial anterior, você precisa tentar causar uma insuficiência ativa no bíceps. Se você quer dar ênfase no bíceps, você precisa tentar ou causar uma insuficiência ativa no braquial anterior, ou então aumentar a distância da inserção e da origem do bíceps, para que ele seja mais solicitado. E se você tiver também uma diferença de uma cabeça para outra, você precisa também fazer com que uma cabeça trabalhe mais ou uma cabeça trabalhe menos. E isso que eu estou falando não é tão simples assim, eu preciso explicar muita coisa para vocês aqui. E é isso, uma das coisas que eu vou falar no desafio do bíceps de aço, tá? E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou mandar no chat um link para vocês adquirirem, se vocês quiserem, a vaga de vocês no desafio do bíceps de aço, para que vocês assistam esse desafio. São 3 dias de aula, também às 8 horas. Nesse dia 7, 8 e 9, né? Então da quarta, quinta e sexta. E vai ser realizado, não vai ser que nem nessa sala aqui do YouTube. Ele vai ser numa sala do Zoom. Então vocês vão poder perguntar cara a cara o que vocês tiverem dúvida, tá? Eu não tenho que parar exatamente a aula para ver o que vocês estão respondendo nem nada, tá? Eu vou perguntar e vocês vão falar em tempo real comigo e eu vou responder, tá bom? Então fica aqui o meu convite para quem quiser participar. Quem não quiser participar, é só você estudar isso que você vai conseguir desenvolver os seus bíceps de uma forma tremenda, extrema, tá? Mas se você quiser que eu te ajude, que eu te pegue pela mão e te mostre como é que faz isso, então você pode participar do desafio do bíceps de aço. Mas eu também prometi para vocês que eu ia trazer aqui um treino de bíceps seguindo o protocolo 1 do método IVM, né, que é o meu método de treinamento. E aí eu quero te falar o seguinte, eu vou realmente te mostrar, eu não vou esconder nada, eu vou inclusive passar o link para vocês baixarem isso em PDF, tá? Só que você tem que pensar o seguinte, se você não entender qual é a lógica por trás disso, quando esse treinamento, por mais bem feito que ele seja, mais calculado que sejam as cargas de treino dele, uma hora o seu corpo vai acostumar e vai parar de ter adaptação. E você vai precisar de um novo treino. E se você não tiver a consciência de como funciona esse treino, você não vai conseguir fazer um no mesmo nível. Por isso que eu vou, de novo, convido você
para participar do desafio do bíceps de aço. Por quê? Porque aqui eu vou te trazer o treino e eu quero te falar exatamente como você vai executar para você ver, sentir na pele de verdade como é treinar um treino de alto nível, como é treinar um treino que realmente vai fazer diferença para você, tá? E aí depois disso, ao longo do desafio bíceps de aço, depois que eu ensinar muita coisa que vocês precisam para entender a lógica por trás desse treino, eu vou destrinchar esse treino inteirinho e fazer uma verdadeira engenharia reversa para explicar qual foi o raciocínio que eu utilizei e como vocês podem utilizar isso para fazer o treino de vocês. E aí você vai começar a entender, bom, eu preciso de mais volume, então como que eu faço para dar ênfase no braquial anterior? Bom, eu preciso dar mais forma no meu bíceps, eu preciso melhorar o pico de contrato, né, o pico do bíceps, então eu vou dar mais ênfase no bíceps. Eu preciso trabalhar um pouco mais a parte externa, como é que eu faço para dar uma ênfase naquela cabeça? Eu preciso trabalhar mais a parte interna, como que eu faço para dar ênfase nessa outra cabeça? Então tudo isso eu vou explicar para vocês, e aí depois eu vou destrinchar esse treino aqui, e aí vocês vão entender a lógica, beleza? Fechado? Então vamos começar explicando o treino, eu vou passar para vocês o treino. Não, mas antes eu quero falar uma outra coisa. Então o que muda de volume para intensidade? O tipo de estímulo, que a gente já falou, se ele é tensional ou se ele é metabólico, certo? Então se você quer dar ênfase no volume, você pode trabalhar com os dois. Se você quer dar ênfase em densidade, você trabalha só com tensional. O que muda se você vai dar ênfase no braquial anterior ou no bíceps? Vai ser a posição das articulações envolvidas para a gente trabalhar com o princípio de insuficiência ativa e a posição das fibras também, tá? Então, dependendo da pegada que você faz, você dá ênfase num ou em outro, porque o arranjo das fibras vão estar mais disponíveis para um ser utilizado ou o outro, tá? A gente tem que pensar que o nosso corpo, ele sempre vai ser inteligente, ele sempre vai utilizar quem está mais predisposto a ser utilizado, tá? Então, conforme a corda está mais esticadinha, digamos assim, fica mais fácil de puxar ela do que puxar uma corda que está toda frouxa, tá bom? Basicamente é isso. Então a gente usa a biomecânica para isso, tá? E o que muda de um estímulo para o outro, independentemente de qualquer coisa? A escolha dos exercícios em peso livre, cabo e máquina, beleza? Isso muda independentemente se você vai continuar dando ênfase para o mesmo músculo. Quando você muda entre essas três categorias, você muda o tipo de estímulo. E mesmo que seja também metabólico ou tensional, quando você muda essas três categorias, entre essas três categorias, você também muda para o seu cérebro a forma de recrutamento de fibras, e isso faz com que o seu cérebro tenha que recrutar a musculatura de forma diferente, e isso é um estímulo diferente também, tá bom? E também tem o elástico, tá? E o elástico eu vou ensinar lá no desafio como que a gente usa ele de uma forma interessante, porque se você utilizar só o elástico sozinho, ele vai ser bem ineficiente, tá? Eu vou explicar como é que a gente usa lá no desafio. Então agora eu vou passar o treino que eu tinha falado de bíceps do método IVM, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Daniel Martins, até o músculo não estiver mais doído. Eu penso assim, não é necessariamente, Daniel, porque quando você tá com um músculo dolorido, você tá só levando em consideração o dano muscular. Lembra do começo da aula? Existem outros mecanismos de hipertrofia sem ser o dano muscular. Então você tem que ir mais ou menos no feeling. Na verdade não é bem o feeling, mas assim, o feeling de você sentir no corpo. É o feeling de assim, você tem uma noção de que dependendo do tamanho da carga de treino, você tem que esperar tanto tempo pro seu corpo. E se você for fazer isso para uma outra pessoa, se você for um coach, por exemplo, você vai saber que a pessoa trabalha diferente. Por isso que quanto mais tempo a gente passa com o atleta, melhores são os resultados, porque a gente conhece melhor o corpo do atleta, tá? Mas a parte de você sentir dolorido é relativamente um indicador, tá? Mas assim, não é só isso. Você tem que prestar atenção em mais coisas. Um treino de periodização de resistência de 24 horas seria suficiente? Já um treino de força, então teoricamente... Não, então, você está falando de resistência de força e força máxima, né? Então, não. Por quê? Porque você tem que pensar que independentemente do que
faz você ser obrigado a supercompensar é a carga de treino, né? Então, quando você pensa, vamos tentar voltar um pouquinho. Quando você pensa em treinar força máxima, você está pensando em utilizar pesos muito altos. Então, a grande maioria do estímulo vai ser um estímulo tensional, né? E aí vai causar dano muscular, vai ter a tensão mecânica, tudo. Vai causar os outros também, mas não tanto, né? Não vai ser, tipo, otimizado. E aí você vai ter um tempo de resposta. A resistência de força, você vai diminuir esse peso e você vai trabalhar com repetições maiores, né? E aí ele vai ser puxado mais para metabólico. Mas não necessariamente isso vai influenciar no tempo de descanso. Tem sim uma tendência de quando o estímulo é metabólico ser um pouco mais curto do que quando é tensional, mas não necessariamente isso é verdade. Vai depender do quanto de estímulo você deu. Se você treinar, por exemplo, sei lá, 6 séries, tipo, com 1 a 3 repetições, né? Completamente força máxima ali, né? Protocolo. Né? Com 3 minutos de descanso, é uma coisa. Se você treinar 20 séries de estímulo metabólico, tipo, só espremendo, oclusão ativa, 30 segundos de descanso, oclusão ativa, 10 segundos de descanso e, tipo, oclusão passiva, tipo, começar a destruir nos metabólicos, você pode ter certeza que o tempo de descanso para supercompensação do metabólico vai ser muito maior do que do próprio tensional, mesmo que a natureza do estímulo faça com que seja mais custosa essa adaptação e mais demorada do que as adaptações aos metabólicos, tá bom? Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro. Obrigado pela resposta. Tenho só 14 anos e treino há 4 meses. Já ganhei 13 quilos. Pô, muito bom, cara. Parabéns. Muito bom. Eu comecei a treinar com 14 para 15 também. Muito legal. Continua firme e manda bronca. Beleza. Então agora eu vou passar o treino para vocês, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai seguir agora o treino de bíceps seguindo o método 1 do IVM. Para quem não sabe, o IVM, que é o meu método de treinamento, tem 6 protocolos. Esse aqui é o protocolo original, que deu origem a todos os outros, e ele é feito para você ter ganho de massa muscular, ele é feito para você treinar no bulking, tá bom? Os outros protocolos, eles são divididos tanto em bulking quanto em cutting, e também em predominância de fibra, tá? Se o cara tem mais predominância de fibra branca e vermelha, que hoje eu não entrei nesse tópico, mas mais pra frente a gente pode entrar. Inclusive no desafio de bíceps de aço que vai começar na quarta-feira, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre tipos de fibra, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar, esse é o treino. Não se preocupem em anotar, porque eu vou passar para vocês o PDF, vocês vão poder baixar. Eu quero que vocês prestem atenção em como vocês vão realizar esse treino, tá? Então vamos lá. A gente vai começar com uma rosca hammer, 4 séries de 6 a 8 repetições com 2 minutos de intervalo. Então vamos lá, como eu disse. Como que você vai escolher esse peso para fazer essas séries? Mais uma vez, se você tem que falhar entre 6 e 8, você vai escolher um peso para tentar falhar entre 6, 7 e 8. Passou de 8, pô, primeira série eu passei de 8, Fábio. Beleza, não tem problema, cara. Continua até você falhar e ajusta o peso para a próxima tentar falhar entre 6 e 8. Então digamos que você calculou errado. Né? Você calculou ali para falhar entre 6 e 8, mas você chegou a 12. Bom, beleza. Com, sei lá, 10 quilos. Na próxima, você já sobe, sei lá, para 14 e tenta falhar entre 6 e 8. Pô, falhou entre 6 e 8? Beleza. Próxima série, você mantém o mesmo peso. Se não chegou, bom, aí você tipo, tinha usado 20, não chegou a 4. Diminui o peso para 14, 16 e tenta falhar entre 6 e 8. Considerações. No meio das séries, você começa a perder força. Então, digamos que você acertou logo de cara, começou lá com 16 quilos e fez a primeira série 8. Puta, falhou em 8, beleza. Na segunda série, falhou em 7. Na terceira série, falhou em 6. Você já sabe que na quarta e última série não vai chegar em 6. Já pode diminuir o peso pra gente tentar falhar entre 6 e 8 de novo, tá bom? Então é assim que você vai manipular
esse peso, né, essa intensidade nesse caso, porque a gente não está mexendo com outras variáveis, a gente só está mexendo com peso para gerar a intensidade, né? Peso e tempo de intervalo aqui, que é 2 minutos, né, 120 segundos. E a gente vai modular essa intensidade, já que esse intervalo aqui está fixo, a gente vai modular essa intensidade com o peso que a gente está usando, tá bom? Então qual que é a rosca Hammer para quem não sabe? A rosca Hammer é essa rosca onde a gente deixa a pegada neutra aqui, tá bom? Então a gente vai flexionar o cotovelo com a pegada neutra. O braço sempre ao longo do corpo, sem você jogar para frente, o máximo que você vai conseguir é isso daqui. Passou para cá, tá matando o torque, a gente vai falar isso no desafio dos bíceps de aço, mas não dá para você fazer isso, tá? Você está girando o torque ao contrário e você está perdendo tensão na musculatura. Então, pontualmente, o máximo que você conseguir, aqui, acabou. Desceu, alongou, subiu, acabou, tá? Contração simples, meio segundo ou 1 segundo para subir, meio segundo ou 1 segundo para descer. Não precisa ser aquela cadência que você super controla a fase excêntrica. Não, pode ser uma cadência normal, tá? Subiu, desceu, ao mesmo tempo que sobe, ao mesmo tempo que desce. De meio segundo a 1 segundo de execução na fase concêntrica, que é a fase que sobe, que é a fase onde a gente encurta a musculatura, e meio segundo a 1 segundo na fase excêntrica, que é onde a gente desce, que é onde a gente alonga. Beleza? Depois, então passou aqui, a gente matou a rosca Hammer. Depois a gente vai para a rosca direta na barra W, beleza? 3 séries de 8 a 12 repetições com 1 minuto de intervalo. Exatamente a mesma coisa que a gente falou na rosca Hammer. Escolhe o peso para falhar entre 8 a 12 repetições, 1 minuto de intervalo, contado no relógio, começa de novo. Terminou 3 séries, a próxima execução, né, o próximo exercício. Para quem não sabe, a rosca direta com a barra W é essa rosca, onde a gente tem aquela barra, né, que ela não é retinha, ela tem umas pegadas assim, que é por isso que chama W, é uma forma de um W. Você vai pegar na parte mais aberta, onde fica mais ou menos alinhado o seu ombro com o seu punho, né? Não fica nem tão assim, nem tão aberta, não sei se dá pra ver aqui, e nem tão fechada. Não é aquela juntinha não, tá? Não é aquela pegada juntinha. É a pegada mais larga, para você tentar deixar o seu braço alinhado com o seu ombro, tá bom? Então a gente vai para essa rosca na barra W depois, beleza? Depois disso, aí entra, presta bem atenção porque aqui entra uma coisa que é novidade, que isso daqui é uma coisa tipo do método IVM, tá? A gente vai para a rosca direta no cabo, com a barrinha reta no cabo. A gente vai fazer 3 séries de 8 a 12 com 1 minuto de intervalo, até aí nenhuma novidade. É exatamente como você fez com a rosca W, com a barra W. Só que aí, quando você terminar quando você terminar essa terceira, você vai descansar 1 minuto e aí você vai começar uma última série, como seria a quarta série, com um drop set. Então você vai tentar falhar entre 6 e 8, né, e dropar mais 2 vezes. Então foi lá, fez 8 repetições, falhou, desce metade do peso. Então se você estava, sei lá, usando 20 quilos, vai para 10, falhou de novo entre 6 e 8, desce mais metade do peso para 5 e falha de novo. Isso é um drop, né? São os 3 drops. Você vai fazer uma série dessa e a partir desse último drop que você fez, você vai começar a contar 10 segundos e vai começar a fazer 4 séries de 6 a 15 repetições com esses 10 segundos de descanso. Então vamos lá, eu vou recapitular tudo. Fez 3 séries normais de 8 a 12. Terminou, descansou 1 minuto, foi para a série de drop. Chegou a primeira falha, dropou o peso de 20 para 10. Só um exemplo, tá? Não é para você usar 20 quilos ou 10 quilos, é só um exemplo. Diminuiu de 20 para 10. Falhou. Diminuiu de 10 para 5. Falhou. Falhou com 5, que é a última conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo. Falhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo. 4 séries dessa forma. Beleza? Vou abrir o chat aqui para ver se vocês entenderam. Tudo bem?
Ah, irmão, vai ser muito bem-vindo, cara. Quando você quiser, vai ser muito bem-vindo. Deu pra desenrolar? Beleza. Gente, presta atenção, porque assim, se não deu pra entender, vai perder uma parte importante do treino, tá? Que é a parte de transição. Beleza? Se não deu pra entender, eu explico de novo, sem problema. Deu pra entender mesmo? Beleza, então fechou. Então vamos continuar aqui, tá? Então beleza. Aí terminou aqui. Deixa eu ver se só o que vocês estão vendo. Tá certo, tá certo. Beleza, então terminou essa daqui, né? Que são as 4 séries ali em Respose. Pra quem não sabe, a rosca no cabo é aqui, tá? A gente faz normalmente, a gente faz no crossover com a barrinha reta, vai fazer aqui as séries, tá bom? Depois terminou isso, a gente vai para rosca máquina, tá? E a rosca máquina, nesse caso, não pode ser aquela rosca Scott, tá? Não pode ser aquela máquina Scott. Ela tem que ser aquela máquina que a gente fica com os braços ao longo do corpo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês qual é que é a máquina e aí depois eu vou explicar para vocês. Aí se não tiver a máquina, a gente vai pensar em uma adaptação para vocês, tá? É essa daqui. Não sei, quem treina na Smart Fit normalmente tem essa máquina que ela é da Matrix, tá? Eu não tô mostrando o rosto desse aluno meu porque, como eu não falei com ele antes de apresentar essa aula, eu não tive, né, autorização, então eu prefiro não mostrar o rosto dele, tá? Mas é essa máquina aqui que você fica com os tríceps apoiados na máquina e você faz a flexão, tá bom? Então vamos lá. Aí nessa daqui da máquina, a gente vai fazer o que eu chamo de 5-2-0, tá? Como é que funciona isso daqui? Tá vendo esse número aqui na frente? Tá vendo esse? Bom, daqui é o número de séries normal, tá? Tá vendo esse número aqui na frente, que é um 3? Podia ser qualquer número, tá? Mas eu vou explicar para vocês com o 3 primeiro e depois vocês vão entender como que dá para adaptar isso. Então a gente vai usar o 3, depois a gente vai usar 5 segundos em oclusão ativa no pico de contração, 2 segundos no pico de contração com oclusão ativa e 0 segundos. Então como é que vai funcionar isso? São 3 repetições onde a gente fica segurando, esmagando contra o peso, né? 5 segundos, então foi lá. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu, subiu. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu, subiu. 1, 2, 3, 4, 5. 3 repetições segurando 5. Depois, 1, 2. Depois desceu, subiu. 1, 2. Desceu, subiu. 1, 2. 3 repetições segurando 2 segundos. Segurando não, é esmagando, tá? Tipo, é oclusão ativa. E eu vou explicar pra vocês qual que é a diferença entre oclusão ativa e isometria. Pera aí. Aí terminou esses de 2, é 0. 1, 2, 3. Entenderam a técnica 5-2-0? Se fosse 5, iam ser 5 séries segurando 5, 5 segurando 2 e 5 sem segurar nada. Se fosse 4, seriam 4 segurando 5, 4 segurando 2, 4 sem segurar nada. No caso, a gente vai usar 3. Então são 3 segurando 5, 3 segurando 2 e 3 segurando 0. Qual a diferença entre oclusão ativa e isometria? Isometria, você só mantém a angulação, né? Então você, tipo, se você quiser 90 graus aqui, você fica mantendo 90 graus. Se você quiser perto do pico de contração, você fica segurando aqui. A oclusão ativa não é isso. A oclusão ativa é você continuar contraindo como se desse para você continuar fazendo o movimento. Obviamente você não vai conseguir, mas essa contração vigorosa, ela é mais importante nessa técnica, não no treino inteiro, nessa técnica, nessa hora exata, nesse ponto específico, pontualmente aqui, ela é mais importante do que o peso que você está usando, porque é ela que vai fazer com que os metabólitos, que são todas aquelas coisas que eu mostrei lá para você do estresse metabólico, fique preso dentro da musculatura e faça com que você tenha mais adaptações a eles. Tá? Então os íons de H+, vão ficar presos lá dentro, você vai sentir o negócio queimando, deixa queimar.
porque é isso que vai fazer com que você tenha a liberação de GF1, de GH e depois consequentemente de GF1, que vai fazer com que os íons GH+, ajam naquela área ali para você tipo ter adaptação, que a interleucina-6 exploda lá no teto, e é isso que vai fazer com que o estresse metabólico seja gritante e vai começar a fazer realmente sentido em tudo que você está fazendo, tá bom? Deixa eu ver se vocês entenderam. Isso, pico de contração é legal tipo para você treinar peito no crossover ou no pack deck, isso. É legal. Só tem que tomar cuidado para você não deixar os ombros vir para frente, tá, Daniel? Porque aí você causa uma insuficiência ativa no peitoral e você perde tensão. As escápulas têm sempre que estar encaixada para você ficar com o que a gente brinca de peito de pombo, tá? O peito para fora, tá bom? Deu para entender aí, gente, como é que funciona a técnica 520? Beleza, fechou. Então vamos para a próxima. Agora é o último exercício, tá? Opa, eu abri aqui errado a janela, beleza. Então aí a gente vai usar essa máquina aqui, tá? Se vocês não tiverem, dá para você utilizar o cabo do crossover. Vocês dão uns passos para frente e fica com o cabo puxando para trás e vocês puxam, tá? De lá de trás, beleza? É uma adaptação, uma gambiarrazinha que dá para fazer. Ou então, se você não tiver como fazer no crossover, porque sei lá, às vezes o cabo é muito curto, vamos tentar encostar na parede e usar os halteres ao longo do corpo, tá? Do lado do corpo, beleza? Aí a gente vai para o último, rosca 45 graus, onde a gente vai fazer uma oclusão passiva. Então como é que a gente vai fazer? São 6 séries, a gente vai escolher um peso para a primeira série, tentar falhar ali por volta de 15. Se passar isso na primeira série não tem problema, tá? Passar de 20 ali, 15, 20 na primeira série e depois ele vai caindo mesmo até uma hora que você não vai conseguir mais fazer. Então a gente vai escolher um peso para tentar falhar em 15 na primeira série. Os intervalos vão ser de 10 segundos, igual aqui em cima, só que vai ser diferente do resting pause. Você vai deixar, na hora que você terminar o exercício, você vai deixar o peso, você vai ficar segurando o peso e o peso vai alongar o seu braço. Então o que vai prender os metabólitos dentro do seu músculo é o alongamento do peso, tá bom? Então é só isso, você só vai ficar segurando, vai sentir lá queimar pra caramba e vai continuar fazendo os exercícios depois de 10 segundos. São 6 séries assim, e aí a gente termina o treino de bíceps, tá? Para quem não sabe, a rosca 45 graus é essa rosca aqui que você utiliza quando você encosta aqui, né, com o banco 45 graus e deixa os seus braços ao longo do chão, né, ao longo perpendicular ao chão, tá? E era isso, tá? Então a gente, a partir daqui, começa o desafio mesmo, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada em tudo que vai ter no desafio, a gente chegou aqui, só para vocês terem uma ideia, no slide 39. O desafio ele vai até o slide 190. Então tem bastante coisa aí que a gente vai falar no desafio, para vocês saberem como treinar bíceps de uma forma que ninguém nunca te explicou, tá? Se vocês quiserem participar do desafio, ainda tá com algumas vagas, são 6 vagas para o primeiro lote, que tá só R$ 9,80 para participar do desafio, né? Lembrando que o desafio é numa sala do Zoom comigo, né? Tipo lá para vocês tirarem suas dúvidas, e são 3 dias, tá? E se você quiser comprar a gravação para ter para sempre essas aulas do desafio, são mais R$ 9,80, tá? Então é R$ 9,80 o ingresso para participar, R$ 9,80 para você comprar a gravação e ficar com elas para sempre, tá bom? Dá para comprar em cartão de crédito, dá para comprar no Pix, dá para comprar, só não dá para pagar no boleto, tá bom?
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente terminar aqui? Ah, lembrando, se tem alguém aqui do FBR Fitness Center, todos os desafios que tem, os alunos do FBR Fitness Center ganham de graça, tá? Então eles não precisam pagar nada, eles já estão convidados automaticamente para participar, tá bom? Eles só precisam reservar lá a vaga, entrar no grupo de WhatsApp do treinamento. Então você, com certeza, se você é do FBR Fitness Center, você recebeu um e-mail de convite, é só você entrar lá que a sua vaga já está garantida, beleza? Gabriel, é interessante que você já tenha um certo condicionamento, tá? Porque senão você vai ficar muito quebrado, né? Mas, de qualquer forma, as pessoas, né, elas vão fazer de acordo com a capacidade física delas. Então, por exemplo, um cara tipo, que já é mais avançado, ele vai fazer com um peso maior do que você que é, né? Se é que você é um cara iniciante, né? Pensando num cara iniciante. Então você vai usar, tipo, né, as variáveis de uma outra forma. Então você pode fazer aí para você sentir isso e você vai fazer dentro do seu limite, lógico, tá bom? Beleza, beleza, Leonardo. Boa, isso aí. Tamo junto. Daniel, Fábio, muitas vezes fico insatisfeito com meus bíceps porque na hora do exercício eu não sinto muito músculo queimando. E fico muito satisfeito ainda porque no dia seguinte eu não sinto muita dor nos bíceps. Tento fazer os exercícios da melhor forma possível. Cara, Daniel, é assim. Essas sensações que você tem ao longo do treinamento, não necessariamente elas são, como eu posso dizer, proporcionais à hipertrofia que você vai ter. Ela não é necessariamente proporcional porque você sentiu muita dor, né? Ou porque na verdade é o contrário. Se você sentiu muita dor, né? Tipo aquela dor boa, né? Não a dor de machucando. Você provavelmente vai ter uma boa resposta. Mas se você não sentiu, não quer dizer que você não vai ter. Deu pra entender? Só que eu, cara, eu duvido que você tipo vá pra academia amanhã, faça esse treino do jeito que eu expliquei aqui e não sinta nem dolorido no dia seguinte e nem tipo queimando durante o treino, tá? Pega esse treino aí. Aliás, deixa eu passar aqui pra vocês baixarem o treino, tá? Então, ó, tá aqui. Deixa eu entrar aqui, cadê? Pera aí, aqui. Vou mandar aqui no chat pra vocês, tá? Então aqui tá o treino. E para quem quiser participar do desafio, aqui tá o link para adquirir o desafio, tá bom? Então, aí, Daniel, é o que eu te falei. Se você seguir exatamente do jeito que eu falei para você, para vocês aqui, esse treino, cara, sinceramente, não tem como você não sentir o seu bíceps tanto na hora, não ficar com um pump monstro no bíceps e depois não ficar com o bíceps dolorido. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses treinos, né, do método IVM, principalmente para bíceps, né? Eu lembro que às vezes eu ia atender o telefone assim na academia ou depois do treino, cara, eu não conseguia colocar o telefone na orelha. Meu bíceps não deixava o braço chegar tipo até a orelha, a mão chegar até a orelha, tá? Então assim, é monstruoso o negócio. Eu posso te garantir. Beleza, então, galera. Sim, esse desafio ele é pago. Esse desafio ele é 9,80 agora, tá com 6 vagas nesse valor de 9,80. Depois ele vai para 35. Então, se você quiser comprar o seu ingresso para assistir esse desafio, né, que são 3 dias de aula, é 9,80. E se você quiser, além de comprar o desafio, você quiser comprar a gravação ao desafio, é mais 9,80, porque o desafio eu deixo disponível uma semana para você estudar e depois eu vou tirar ele do ar. Mas se você quiser comprar a gravação também, é mais 9,80, tá?
Na verdade é um preço simbólico, tá, Daniel? Porque, como você pode ver, eu chamei aqui um monte de pessoas e a maioria das pessoas não vieram, né? Então quando você põe um valor pago, as pessoas elas dão valor para aquilo, tá? Então, como eu vou entregar muito conteúdo, eu só quero que pessoas que realmente estejam afim entrem lá, né? Ao longo da live aqui entraram mais de 28 pessoas e só 6 estão comigo até o final, tá? E lá no desafio, tá por volta de 30 pessoas também. Vamos ver quantas pessoas vão chegar realmente na aula, tá bom? Então é um preço aí simbólico só pra colocar um valor mesmo. Beleza, galera? Então, acho que deu por hoje, né? Já apresentei tudo que eu tinha para apresentar para vocês. Quem quiser baixar o treino, é o primeiro link que tá aqui no chat. Quem quiser comprar a vaga pro desafio, é aqui embaixo. E se você quiser comprar a gravação também, na hora de você comprar a vaga pro desafio, tem lá um quadradinho laranja que é só você dar um check que você compra as duas automaticamente, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês fiquem comigo até o desafio. Mas se não, vocês vão ser sempre muito bem-vindos aqui no canal, independentemente de qualquer coisa, beleza? Então tamo junto e até mais.